Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Que bom encontrar você aqui no nosso café. Aí sim, papai. Cenário diferente, você sabe que eu estou viajando, mas sempre ao seu lado, sem abandonar o torcedor do Vasco. Chega deixando o seu like, comentando, compartilhando e, claro, se inscrevendo no canal se você é novo. E hoje é dia de Vasco. Hoje eu quero já ler aqui o seu palpite, hein? Porque hoje tem clássico diante do Fluminense, um clássico que ultimamente o Vasco tem ido bem. No último Campeonato Brasileiro goleamos o adversário, não perdemos para o campeão da Libertadores e hoje tem as voltas do Payet e também do Verratti. Esquema com 3 zagueiros, enfim, tudo isso e muito mais vamos debater agora aqui no nosso Café Vascaíno. Então vamos embora? Não esquecem, like, comentário, compartilha para os amigos e mais tarde eu quero você na nossa transmissão. Azevedo, mas vai passar, não importa, é olho na TV e conectado no Fanático Vascaíno. Verratti está de volta, Payet também. E aí, vai no esquema com 3 zagueiros? É a melhor formação? Nessa temporada, o Vasco tem se dado bem quando faz essa opção. E por que eu digo isso? Os números mostram, mas além disso, a postura em campo também. E o nosso sistema defensivo esse ano é muito mais forte do que o do ano passado. E quando vamos enfrentar uma equipe que é forte, como é o caso do Fluminense, que foi vice-campeão mundial, campeão da Libertadores, tem um treinador que até pouco tempo era o treinador da seleção brasileira, ou seja, um cara que conhece muito de futebol, com um time que já está certinho, que já sabe o que fazer e ganhou peças importantes. Jogar com 3 zagueiros não é demérito nenhum, é uma estratégia, né? E o Ramon Dias sabe utilizar muito bem, até porque no esquema com 3 zagueiros e com 2 volantes, que esse é o esquema, a tendência de entrar hoje, ele dá liberdade para os nossos alas, principalmente pelo lado esquerdo. O Payet, que tem o Piton ali pelo aquele lado, não é um jogador que volte para compor como era lá atrás o Gabriel Peck. Então, ter um esquema com 3 zagueiros e 2 volantes significa que você obrigatoriamente tem 5 caras de forte marcação para encarar um time que sabe jogar, que joga com pontas abertas, como John Arias e Keno, focando no Germancano. Por trás ali tem Paulo Henrique Ganso organizando o time, Renato Augusto que entra no segundo tempo. Enfim, o Vasco precisa reforçar o meio-campo e o sistema defensivo. Então, gosto dessa ideia. Vamos debater um pouco mais, só que antes, já coloco na tela para você aí, hoje tem, claro, o Campeonato Carioca, tem Vasco e a KTO está pagando uma odd lá em cima, tá vendo aí, ó? Então, se liga, não perde tempo, acesse o nosso site, kto.com, faça a sua escolha lá, monte a sua múltipla, por exemplo, olha quantas dicas tem aí, inclusive vou dar uma dica aí de placar correto, eu gosto desse negócio de placar exato, paga sempre bem, olha aí, 11 a odd, papai, joga 10, ganha R$ 110, já faz aquela fezinha com responsabilidade, kto.com, onde a diversão acontece, mas não esquece, e vou deixar aqui, ó, do meu lado, o cupom Azevedo, dá aquela moral, você curte o nosso conteúdo, então, kto.com, primeiro depósito, usa o cupom Azevedo e tem aí 20% de bônus logo na sua chegada. Bom, vamos voltar a falar então sobre o esquema tático, porque a tendência de time é Léo Jardim, os 3 zagueiros, João Vitor, Medel e Léo Pelé. Gosto, porque os 2 sabem sair para o jogo, tanto o João Vitor pela direita como o Léo pela esquerda, e o Medel é um cara que sabe marcar muito forte, o Cano precisa ser muito vigiado. Os alas, Paulo Henrique pela direita, Piton pela esquerda, Zé Gabriel, aquele cão de guarda, aquele 5, para vigiar bem de perto o Paulo Henrique Ganso, Galdames, fazendo o primeiro clássico com a camisa do Vasco, Payet, na frente David e Verratti. Talvez aí na frente, torcedor, é que esteja o nosso grande problema com esse esquema de 3 zagueiros. Para mim, o Vasco tem que trazer mais um jogador de meio campo, quando precisar abrir mão desse esquema com 3 zagueiros, que tem dado certo nessa temporada. Achar um Paulinho, né, que não vai ser fácil, mas o problema está ali, o parceiro do Verratti. Ryan, ainda não estou sentindo a confiança que eu espero que o Ryan desenvolva com a camisa do Vasco. Aquele garoto, estou achando ele sem aquele ímpeto, aquela vontade, aquela disposição que são necessários para quem está jogando no futebol profissional. O David tem força, tem arrancada, mas falta o poder de decisão, saber o que fazer naquela última decisão do campo. Adson, Serginho, Rossi,
Dessas opções todas, eu iria com o Adson, até porque você ganharia na recomposição. O Adson ajuda e ajudaria o lado direito, principalmente, do Paulo Henrique. Mas a tendência de time é essa que eu falei para vocês. Detalhe, com a volta do Verratti, nós vamos segurar os dois zagueiros do Fluminense lá em cima. E principalmente o Diniz, quando pensar em mudar, que ele faz muito isso, ora tira o Felipe Melo, ora tira quem jogar ao lado do próprio... tem o Antônio Carlos, que joga por ali, vai falar do Nino já foi até embora. Porque, normalmente, o Fernando Diniz faz modificações no segundo tempo. Tira um zagueiro, traz o André para a quarta zaga, adianta um pouco mais o time, dá liberdade para o Marcelo. Precisa observar isso no campo de jogo. E aí o Verratti é um cara que talvez não permita o Diniz fazer esse tipo de alteração. Porque se ele traz o André para trás, ele já não bate com o Verratti, que é muito grande. Vai ficar apenas um zagueiro no mano, o que é muito perigoso. Tomara que faça, coloque dois volantes, como ele já até colocou, tirando dois zagueiros, mas enfim, é diferente. E o Verratti é um cara que cresce em jogo grande, é um cara que aparece. É um jogo para o Verratti hoje, é um jogo para o Payet, camisa 10, pegar, chamar a responsa, porque hoje tem vários caras em campo que vão chamar a responsabilidade. No lado do Fluminense, nós temos que ter muita atenção. O John Arias, que é o motorzinho do Fluminense, cara que sai, dá o escape pelo lado direito, Piton vai ter que ter atenção, o Léo também, e por isso ele está botando dois volantes, ou o Galdames ou o Zé Gabriel, um deles vai ter que sair nessa cobertura. Por dentro tem o Paulo Henrique Ganso, que pensa o jogo, o Marcelo, que vem da esquerda por dentro também, gosta de variar, vai lá pelo outro lado, circula bastante o campo, aí o Martinelli faz uma cobertura ao próprio Marcelo, quando ele avança pelo lado esquerdo. Tem o Keno, que é uma correria, tem outros jogadores no banco como opção, tem o Terence. Então, assim, torcedor, eu vejo um jogo hoje em que nós temos que ter muita atenção. Pô, Azevedo, mas você está elogiando tanto o Fluminense. Será que o Vasco não tem chance? Claro que tem. Nós jogamos de igual para igual contra eles no ano passado, nas 3 oportunidades. Perdemos uma, empatamos outra e vencemos muito bem a terceira. E quando nós perdemos de 2-0 com 2 gols do Cano, o Fábio foi o melhor em campo ao lado do Cano, que, claro, fez os 2 gols. Isso significa que o Vasco obrigou ele a trabalhar. E ele agarrou demais. Então, assim, é um jogo que não tem favorito. Ah, mas você mostrou a odd da KTO, a KTO está pagando mais para o Vasco. Ok. É um time que hoje está em reformulação, numa remontagem da temporada, mas é um time que inspira ao torcedor a confiança, porque trouxe do ano passado. Eu não me canso de dizer isso para você, torcedor. Na minha avaliação, o time precisa ainda ter reforços, um meia, um atacante de lado de campo, mas é um time confiável, com um sistema defensivo ainda mais forte, porque no ano passado a gente sofreu, mas nesse ano a gente não está sofrendo. O que está fazendo a gente sofrer? É a bola chegar do meio para frente, que é sempre a reclamação do próprio Emiliano ou do Ramon, quem vai para a entrevista coletiva. É isso, galera, olha, bom demais encontrar você aqui no nosso Café Vascaíno. Conto com a sua audiência mais tarde no nosso jogo, claro, aqui a partir das 9 da noite. Então, horário de Brasília, aqui onde eu estou nos Estados Unidos, a partir das 7 da noite, irei fazer a transmissão. Olho na TV e conectado aqui no Fanático Vascaíno. Vou ter um convidado especial hoje, hein? Aguarde, porque vai estar comigo aqui, direto de Orlando, para bater papo, um vascaíno que está com saudades de acompanhar o Vasco. E vai trocar essa ideia com você vai se amarrar também. Mas às 7 da noite você vai conhecer o meu convidado. Um grande abraço e até mais tarde.